Sabe aquele momento em que você percebe que foi o maior idiota do mundo? O meu veio quando abri o extrato da conta e vi 780 mil, simplesmente sumidos. 2 anos da minha vida, minha aposentadoria tranquila, tudo jogado fora. E o pior, eu fiz isso sozinho. Ninguém me enganou, ninguém me roubou. Eu que escolhi casar com uma mulher de 28 anos quando eu tinha 62. Achei que amor não tinha idade. Achei que eu era diferente, que meu caso era especial. Spoiler, não era. Meu nome é Givaldo, sou engenheiro aposentado de São Paulo. E essa é a história mais cara e mais humilhante da minha vida. Se você está pensando em se relacionar com alguém muito mais jovem, assiste esse vídeo até o final, porque o que eu vou contar pode te poupar uma fortuna e muito sofrimento. Deixa eu voltar para o começo. Abril de 2021. Eu tinha acabado de me aposentar fazia uns 8 meses. Trabalhei 34 anos como engenheiro mecânico na mesma empresa, aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Carreira boa, nada de extraordinário, mas eu tinha me dado bem. Juntei uns 3,4 milhões de euros entre PGBL, Previdência Privada e uns investimentos. Tinha meu apartamento de 3 quartos em Pinheiros quitado, valendo uns 2,1 milhões. Recebia 20.500 reais por mês entre a aposentadoria do INSS e Previdência Privada. Não era rico, mas estava confortável. Muito confortável, sabe? Minha esposa Márcia tinha falecido 3 anos antes. Câncer de ovário. Meu Deus, foi horrível ver ela definhar daquele jeito. A gente tinha ficado junto 32 anos. Namorados desde o colegial, acredita? Depois que ela morreu, eu me joguei no trabalho nesses últimos anos antes de aposentar. Não namorei. Nem pensei nisso, para ser sincero. Mas aí veio a aposentadoria e de repente eu tinha tempo demais, silêncio demais. Minha filha Ana mora em Curitiba com a família dela. Meu filho Marcelo está em Florianópolis. Eles vinham me visitar nos feriados, mas só isso. E eu ficava ali no apartamento todo dia comendo marmita congelada, assistindo Netflix. Só existindo, não vivendo, só existindo mesmo. Um dos meus amigos do clube, o Cláudio, comentou sobre um aplicativo de relacionamento, o Brasil Cupid. Disse que tinha conversado com umas mulheres de lá. Eu dei risada, falei, imagina, aplicativo de namoro. Mas numa noite de sábado, eu estava ali com uma marmita requentada na frente da TV, assistindo um programa que eu nem estava prestando atenção, e eu simplesmente baixei o aplicativo. Foda-se, pensei. Os primeiros dias foram decepcionantes, vou ser honesto. Eu recebia mensagens, mas era tudo muito falso ou genérico demais. Fotos de perfil que pareciam de Instagram de modelo, mulheres dizendo que moravam em cidades que eu nunca tinha ouvido falar. Tava quase deletando aquela merda toda. Aí o aplicativo mostrou uma seção de recomendados para você. E lá estava ela. O nome dela era Jéssica. A foto do perfil não era nada glamurosa nem posada. Ela estava no que parecia ser um aniversário, vestido simples azul, sorrindo para algo fora da câmera. Parecia real, sabe? Não parecia fake. Cliquei no perfil dela. Ela tinha 28 anos, de uma cidade pequena perto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Trabalhava como atendente numa loja de roupas. Mas o que me pegou foi a parte da bio. A maioria dos perfis que eu tinha visto eram vazios ou só tinham besteira genérica, sobre gostar de viajar e se divertir. O dela era diferente. Ela falava sobre ser a mais velha de 3 irmãos, sobre ajudar a cuidar dos pais e dos irmãos mais novos. Família sendo tudo para ela. Ir à igreja, assistir filmes antigos, especialmente clássicos dos anos 80 e 90. Filmes dos anos 80 e 90, cara. Essa era a minha época. Os filmes com que eu cresci. E ela escreveu uma coisa sobre amor não ser grandes gestos, mas sobre aparecer todo dia. Isso me acertou em cheio. Era isso que eu e a Márcia tínhamos. A gente aparecia um pro outro todos os dias durante 32 anos. Passei uns 20 minutos escrevendo minha primeira mensagem. Ficava apagando e começando de novo. Finalmente mandei algo sobre ter visto que ela gostava de filmes dos anos 80 e 90. Perguntei qual era o favorito dela. Disse que apreciei o que ela escreveu sobre amor ser sobre aparecer todo dia. Apertei enviar, vi que tinha sido entregue, e aí nada. Dia 1, nada. Dia 2, eu chequei o aplicativo umas 15 vezes. Ainda nada. Comecei a pensar que eu era um idiota. Claro que ela não estava interessada. Dia 3, quase deletei o app. Dia 4, eu estava fazendo janta quando meu celular vibrou. Mensagem da Jéssica. Minhas mãos estavam tremendo quando abri. Ela pediu desculpa pela demora.
Disse que fica enterrada em mensagens de caras no app, e a maioria é só "Oi, gata", ou pedindo fotos na hora. Disse que quase perdeu minha mensagem. Respondi na hora. A gente conversou umas 2 horas naquela noite sobre filmes, vida, família. Foi fácil, natural, como conversar com alguém que eu conhecia há anos. Nos 3 meses seguintes, a gente conversou todo dia. Chamadas de vídeo, mensagens, fotos. Ela simplesmente estava presente, sabe? Interessada na minha vida. Lembrava de detalhes. Se eu mencionava uma consulta médica, ela perguntava depois como foi. Por volta dessa época, eu contei para minha filha Ana sobre ela numa das nossas ligações semanais. Mencionei que tinha conhecido alguém online, alguém do Sul. Teve uma pausa longa quando eu disse que a Jéssica tinha 28 anos. O silêncio ficou pesado. A Ana apontou que isso era mais nova que ela. Ela tem 30. Disse que a Jéssica poderia literalmente ser minha neta. Perguntou se a Jéssica sabia quantos anos eu tinha. Lembro que fiquei meio na defensiva. A Ana me pediu para ter cuidado. Disse que uma amiga dela conhecia alguém que foi enganado nesses sites. Perdeu tipo 150 mil eggs. Me fez prometer que não ia mandar dinheiro. E olha, eu prometi. E eu quis dizer aquilo quando falei. Mas a questão é que naquele ponto eu já estava levando a Jéssica a sério. Pela primeira vez em 3 anos, eu me sentia vivo de novo. Alguém queria ouvir sobre meu dia. Alguém ria das minhas piadas. Alguém me fazia sentir que eu importava. 4 meses depois de começarmos a conversar, eu disse para Jéssica que queria visitar ela no Rio Grande do Sul. Ela explicou que na cultura gaúcha, quando uma mulher jovem namora um estrangeiro muito mais velho, as pessoas fazem suposições. Que ela tá atrás de dinheiro, que ela é aquele tipo de garota, sabe? Disse que a família dela era muito tradicional e se eu simplesmente aparecesse lá, iam julgar ela mal. Ela sugeriu chamadas de vídeo com os pais dela primeiro. Deixar eles me conhecerem antes de eu visitar. Nas semanas seguintes, eu tive essas chamadas de vídeo meio estranhas com os pais dela. O pai dela, seu Ademir, era quieto, me observando com cuidado. A mãe dela, Dona Cleide, era mais simpática, mas eu conseguia ver que ela estava me avaliando. O pai dela perguntou sobre minha aposentadoria, minhas intenções. A Jéssica traduzia para frente e para trás quando eles falavam mais fechado no sotaque. Ele queria saber se eu era sério quanto à filha dele. Eu disse que era, completamente. Teve uma troca longa em português cerrado entre pai e filha. Através da Jéssica traduzindo, ele disse que eu parecia ser um homem bom, mas estava preocupado com a diferença de idade. Que quando ele se fosse um dia, ela ainda ia ser jovem e eu ia estar bem, velho, talvez até morto. Eu entendi a preocupação dele, mas não queria pensar nisso. 2 meses depois disso, a gente já estava no marco dos 6 meses. A gente já estava falando sobre casamento. Eu nunca tinha tido tanta certeza sobre nada na vida. Mas antes de eu poder realmente visitar o Rio Grande do Sul, aconteceu uma coisa que mudou tudo. O irmão da Jéssica, o Bruno, sofreu um acidente de moto. Clavícula quebrada, ralado todo, hospitalizado. Ela me ligou chorando. Não estava pedindo ajuda, só assustada. O irmãozinho dela estava machucado. A conta do hospital estava subindo para 8.400 reais. Os pais dela estavam tentando descobrir como pagar. O pai dela estava falando em vender a caminhonete dele. Eu não pensei. Disse para ela que eu ia cobrir. Mandei 9.000 reais para a conta do hospital mais custos de recuperação, fisioterapia, remédios, o que ele precisasse. Ela mandou uma foto depois. O Bruno na cama do hospital dando um tchauzinho fraco. A mãe dela estava lá também. E quando a Jéssica mostrou para a mãe dela o que eu tinha feito, a mãe começou a chorar. A Jéssica me mandou uma mensagem de áudio da mãe dela falando em português. Eu não conseguia entender as palavras, mas conseguia ouvir a emoção, a gratidão. A Jéssica traduziu. Disse que a mãe dela me chamou de anjo. Disse que Deus tinha me mandado para a família deles. Aquele momento ali, foi aí que eu caí de vez. Não porque eu estava bancando o Salvador Branco nem nada, mas porque eu me senti necessário. Eu senti que importava para pessoas que genuinamente precisavam de ajuda. Olhando para trás, talvez aquilo deveria ter sido um sinal de alerta, que eu estava tirando minha autoestima de ser o resgate financeiro de alguém. Mas na época parecia amor. Eu voei para Caxias do Sul em novembro de 2021. Passagem de ida e volta classe executiva, uns 8.200 reais. Reservei um quarto no Hotel Casa da Montanha por 1 semana.
mais $5.600. Eu queria que fosse especial. Quando aterrissei no aeroporto e vi ela esperando com a família dela, os pais, os 2 irmãos, uma tia, eu quase desabei ali mesmo. Ela era mais bonita pessoalmente. Menor do que eu esperava, mal chegava no meu ombro, mais linda. O pai dela apertou minha mão, aperto firme, olhou direto nos meus olhos. Me disse, através da Jéssica, traduzindo, que eu precisava cuidar da filha dele, que ela era preciosa para eles. Aquela semana foi uma das melhores semanas da minha vida. A gente foi para a Serra Gaúcha, comeu em restaurantes locais. Conheci toneladas de família estendida, primos, tios, tias. Fizeram uma festa para mim. Churrasco gaúcho completo, chimarrão, cantaram até. Todo mundo foi tão caloroso e acolhedor. A mãe dela ficava empilhando comida no meu prato, dizendo que eu era magro demais. Eu, com 115 quilos, magro demais. Na quarta noite, a gente estava jantando num restaurante chique. Eu tinha tomado umas cervejas, estava me sentindo corajoso. Estiquei o braço pela mesa e segurei a mão dela. Disse que eu sabia que era rápido, que as pessoas iam dizer que a gente era louco, mas eu nunca tinha tido tanta certeza sobre nada. Pedi ela em casamento. Eu nem tinha um anel ainda. Tinha planejado escolher um com ela, mas não conseguia esperar. Ela chorou, lágrimas de verdade descendo pelo rosto. Disse que sim. As mesas ao redor bateram palma. O garçom trouxe sobremesa de graça. Foi perfeito, como algo de filme. A gente casou 3 semanas depois. Dezembro de 2021. Cerimônia civil em Caxias do Sul. Eu paguei por tudo. O salão, o vestido, jantar de recepção para umas 60 pessoas, fotógrafo e cinegrafista. Custo total do casamento ficou em uns R$46.500. Eu não me importei. Teria gasto o dobro. Meus filhos não vieram. A Ana disse que não conseguiu folga no trabalho. O Marcelo disse a mesma coisa. Mas eu sabia a verdade. Eles não aprovavam. Achavam que eu estava cometendo um erro. Depois do casamento, a gente começou o processo de visto para trazer a Jéssica para São Paulo. A coisa toda, advogado de imigração, taxas de processo, exames médicos, documentos, custou uns $43.500. Disseram que ia levar de 12 a 18 meses para aprovação. Eu voei de volta para São Paulo. A gente ia ficar à distância até o visto dela sair. Foi aí que as despesas de verdade começaram. Eu comecei a mandar R$4.000 por mês para Jéssica. Não porque ela pediu diretamente, mas ela mencionava coisas de passagem. A caminhonete do pai dela precisando de pneus novos. O remédio de pressão da mãe dela sendo caro. O telhado vazando quando chovia. Eu queria ajudar. Ela era minha esposa agora. A família dela era minha família, certo? Aí, em março de 2022, uns 4 meses depois do casamento, as coisas escalaram. O pai da Jéssica, seu Ademir, desmaiou enquanto dirigia a caminhonete. Infarto. Leve, graças a Deus, mas assustador pra caralho. Levaram ele pro hospital em Caxias. Quando ela me ligou, ela mal conseguia falar direito, soluçando, hiperventilando. Me disse que o pai dela estava no hospital. Estavam falando de infarto. Ela não sabia o que fazer. Ele estava estável, mas precisava de exames. Exame de sangue, talvez cateterismo. O médico disse que tinha bloqueios. Estavam falando em colocar stent. Eu perguntei quanto ia custar. Ela disse que estavam estimando entre R$12.000 e R$25.000, dependendo do que encontrassem. O SUS cobria parte, mas eles iam precisar pagar uns R$12.000 na hora. Eu estava com o laptop aberto antes dela terminar de falar. Disse que eu ia mandar. Pedi os detalhes do hospital. Ela tentou dizer que era demais, que não podia pedir isso, mas eu não estava negociando. Era o coração do pai dela. Mandei R$12.500 para cobrir tudo. Transferi o dinheiro naquela tarde. Entrega no dia seguinte. Nos 3 dias seguintes, ela me mandou atualizações. O pai dela precisou do stent mesmo. O procedimento foi bem. Ele ia ficar bem. Ela me mandou um vídeo do hospital. O pai dela deitado na cama, parecendo cansado e velho. Ele estava falando com a câmera em português. A Jéssica traduziu enquanto ele falava. Ele me agradeceu por salvar a vida dele. Disse que sabia que Deus trabalhou através de mim, que eu era parte da família deles agora, e que ele tinha orgulho de me chamar de filho. Não tenho vergonha de admitir que eu chorei vendo aquele vídeo. Meu saldo do PGBL naquele ponto, R$3,35 milhões. Ainda bastante, eu pensei. Nos meses seguintes teve outras despesas. O irmão dela, o Bruno, passou no exame para técnico de enfermagem.
mas não tinha dinheiro para todas as taxas e requisitos para conseguir o registro e começar a trabalhar de fato. Entre o registro no Corém e tudo mais, dava uns 2.650. Eu mandei. Aí, em agosto, um temporal forte atingiu a região deles. Não foi catastrófico, mas o telhado da casa deles ficou danificado. Água vazando quando chovia. Orçamento do reparo e R$ 7.500. Eu mandei. Em outubro, a tia dela, irmã da mãe, foi diagnosticada com diabetes. Precisava começar insulina e monitoramento regular. A Jéssica se sentiu obrigada. Perguntou se eu podia contribuir com R$ 2.000 para os primeiros meses de medicação. Eu mandei. Cada vez que eu mandava o dinheiro, às vezes na hora, às vezes depois de pensar 1 ou 2 dias, mas eu sempre mandava. Quando o visto da Jéssica foi aprovado em fevereiro de 2023, 14 meses depois que aplicamos, eu tinha mandado aproximadamente R$ 235.000 para o Rio Grande do Sul. Entre o suporte mensal, as emergências, o casamento, o processo do visto, as passagens, os hotéis. Mas eu não me importei. Minha esposa finalmente estava vindo para São Paulo. A gente podia começar nossa vida de verdade juntos. A Jéssica chegou no aeroporto de Guarulhos em 8 de março de 2023. Eu estava lá com flores, um cartaz grande de boas-vindas, a coisa toda. Quando ela passou por aquelas portas de desembarque, meu coração literalmente parou. Ela correu para mim, me abraçou apertado, sussurrou que finalmente estava aqui, finalmente em casa. Eu tinha redecorado o apartamento. Cortinas novas, roupa de cama nova, comprei ingredientes gaúchos no mercado. Queria que ela se sentisse bem-vinda. Ela andou pelo apartamento tocando em tudo como se não fosse real. Perguntou se aquilo era realmente nosso. Eu disse que era nosso. Aquele primeiro mês foi bom, muito bom. A gente foi no shopping Eldorado, viu o MASP, dirigimos até o litoral para ver a praia. Ela ficou impressionada com tudo. O tamanho dos supermercados, as avenidas, como tudo era limpo. Mas aí as coisas começaram a mudar. Ela ficava em casa sozinha o dia todo, enquanto eu saía para fazer umas coisas ou encontrar meus amigos. Ela não tinha amigos aqui, não tinha carro nem tinha habilitação. Ela assistia programas gaúchos no laptop, fazia videochamada com a família por horas. Eu chegava em casa e perguntava como foi o dia. Ela dizia que foi bom. Eu perguntava o que ela fez. Ela dizia nada, só ficou em casa. Eu tentei fazer ela participar de coisas. Levei ela no meu clube. Todo mundo foi legal, mas ela tinha 28 anos e todo mundo lá tinha 55 para cima. Ela não tinha nada em comum com eles. Sugeri que ela fizesse aulas de inglês na faculdade comunitária. Melhorar o inglês. Conhecer gente da idade dela. Ela ficou na defensiva. Disse que o inglês dela era bom, não precisava de aulas. Me acusou de achar que ela era burra, de achar que ela era sem instrução por ser gaúcha. A gente tinha essas discussões circulares que não levavam a lugar nenhum. Eu acabava pedindo desculpa, mesmo sem saber o que tinha feito de errado. Em maio, uns 3 meses depois dela chegar, a Jéssica me disse que queria encontrar a comunidade gaúcha na Grande São Paulo. Ela estava sozinha, com saudade de falar português do Sul, comer comida gaúcha, estar perto de gente que entendia a cultura dela. Eu incentivei. Achei que ia ser bom para ela. Disse para ela ir com certeza. Eu queria que ela fosse feliz. Ela achou esse CTG, Centro de Tradições Gaúchas na Zona Sul, um lugar em Santo Amaro, uns 40 minutos do nosso apartamento. O primeiro domingo que ela foi, eu levei ela lá e esperei no estacionamento durante o evento. Quando terminou, ela saiu sorrindo. De verdade sorrindo, pela primeira vez em semanas. Disse que foi maravilhoso, que tinha uma comunidade inteira lá, famílias, gente jovem. Convidaram ela para um churrasco na semana seguinte. Eu disse que era ótimo, que eu estava feliz por ela. Ela sugeriu que eu fosse com ela no domingo seguinte. Então eu fui. E olha, vou ser honesto aqui. Eu me senti completamente deslocado. Todo mundo era gaúcho. Todo mundo estava falando naquele português com sotaque forte. As pessoas foram educadas comigo, mas eu conseguia ver que estavam se perguntando o que esse paulista velho estava fazendo ali. Depois do evento, teve um churrasco no salão do CTG. Umas 60 pessoas lá. A Jéssica estava no elemento dela, rindo, conversando, trocando entre português formal e o chiado gaúcho no meio da frase. E foi aí que eu vi ele pela primeira vez. Rafael. Ele tinha uns 30, 31 anos. Alto para o padrão gaúcho.
um Zumpi 78, bonito. Ele era enfermeiro no Hospital Albert Einstein. Estava nos Estados Unidos, estava no Brasil fazia 4 anos. Ele se apresentou para mim, apertou minha mão, disse parabéns pelo casamento que a Jéssica tinha contado sobre mim. Eu agradeci. Mas aí eu fiquei observando ele e a Jéssica conversando e eu percebi uma coisa. O jeito que eles conversavam era tão fácil, natural. Eles alternavam entre português normal e o sotaque gaúcho no meio da frase. Riam de piadas que eu não entendia. Referências culturais das quais eu não fazia parte. Eu me senti um espectador no meu próprio casamento. No caminho para casa, a Jéssica estava mais animada do que eu tinha visto ela em meses. Perguntei se ela se divertiu. Ela disse que sim, que foi tão bom estar perto do povo dela. Disse que o Rafael era muito gente boa, que ele podia ajudar ela a arrumar um emprego. Ele conhecia gente no hospital. Eu disse que era ótimo, e era ótimo. Eu queria que ela tivesse amigos. Eu queria que ela fosse feliz, mas tinha um aperto no meu peito que não ia embora. Nas semanas seguintes, a Jéssica ia naquele CTG todo domingo. Aí ela começou a ir em eventos durante a semana. Tertúlia às quartas, jantares comunitários às sextas, celebração de aniversário da Revolução Farroupilha. Ela estava fora 3, 4 vezes por semana. E o Rafael estava sempre lá. Ela chegava em casa e me contava sobre o dia. O Rafael ajudou ela a estudar para a prova de auxiliar de enfermagem. O Rafael e ela foram no Mercado Gaúcho depois do CTG. O Rafael convidou ela para o aniversário da prima dele. Eu sorria e dizia, que legal, mas por dentro eu estava morrendo. Uma noite, lembro de acordar às 2 da manhã. A Jéssica não estava na cama. Levantei e achei ela na sala no celular sorrindo para a tela. Perguntei com quem ela estava falando. Ela pulou, assustada. Disse que estava mandando mensagem para o Rafael. Ele tinha mandado um vídeo engraçado. Disse que era o intervalo dele no hospital. Ele trabalha no turno da noite. Eu disse que eram 2 da manhã. Ela falou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí perguntou se eu achava que era inapropriado. Eu disse, não sei, talvez. O rosto dela ficou frio. Me acusou de não querer que ela tivesse amigos. Disse que eu queria que ela ficasse sentada em casa o dia todo me esperando, sendo minha esposinha gaúcha que não fala com mais ninguém. Eu tentei dizer que não era isso que eu quis dizer, mas ela me cortou. Disse que ia dormir. Passou por mim para o quarto e fechou a porta. Não bateu, só fechou. Isso foi quase pior. Fiquei ali parado na sala sozinho às 2 da manhã, me perguntando como eu tinha virado o vilão por ficar desconfortável com minha esposa, mandando mensagem para outro homem no meio da noite. Na manhã seguinte, ela pediu desculpa. Disse que exagerou. Eu pedi desculpa também. Disse que confiava nela, que eu só estava inseguro. Mas a verdade é que eu não confiava. Ou talvez não confiasse nele. Ou talvez não confiasse que ela ia me escolher. Porque toda vez que eu via eles juntos, toda vez que eu ouvia ela rir com ele, eu via algo que eu não podia dar para ela. Juventude, energia, cultura compartilhada, um futuro que realmente fazia sentido. Eu tinha 63 anos. Ele tinha 30. A gente nem era da mesma geração. Em algum momento, enquanto tudo isso estava rolando e o Rafael estava no meio de nós, eu fiz uma coisa da qual não tenho orgulho. Eu chequei o celular dela. Ela estava no chuveiro. O celular dela estava na bancada da cozinha. Eu sabia a senha. Ela nunca tinha escondido de mim. Abri as mensagens dela com o Rafael. Tinha centenas delas, talvez milhares. Mensagens de bom dia, mensagens de como foi o plantão, mensagens de pensando em domingo. Mensagens do tipo, o Givaldo não entende essas coisas. Geração diferente, eu acho. Nada explicitamente romântico. Nenhum eu te amo. Nenhum plano de fugir juntos. Mas a intimidade estava lá. A conexão emocional. Tinha mensagens de áudio também. Eu escutei uma. O Rafael falando em português com sotaque gaúcho. Eu não entendo o dialeto direito, mas conseguia ouvir o calor na voz dele. A familiaridade. Aí a resposta da Jéssica. Ela estava rindo, soando feliz de um jeito que ela nunca soava comigo. Ouvi o chuveiro desligar. Rapidamente fechei as mensagens. Coloquei o telefone exatamente onde estava. Andei para a sala. A coisa chegou no limite em setembro. Tinha esse festival da comunidade gaúcha no Parque Ibirapuera. A Jéssica estava falando disso fazia semanas. Barraquinhas de comida, apresentações, coisa cultural. Eu disse que ia com ela. Mas na manhã do festival, acordei com uma enxaqueca.
forte. Não conseguia nem abrir os olhos sem o quarto rodar. Disse para ela que estava arrependido, mas não achava que conseguia ir. Mas ela deveria ir mesmo assim. Ela perguntou se eu tinha certeza. Disse que podia ficar em casa e cuidar de mim. Eu disse que não. Ela estava esperando por isso. Vai se divertir. Ela hesitou. Aí beijou minha testa. Disse, tá bom, melhoras. Que ela ia voltar até às 5. Ela saiu por volta do meio-dia. Umas 3 da tarde, minha enxaqueca tinha melhorado o suficiente para eu funcionar. Tomei uns comprimidos, bebi água. Às 4h30, eu decidi dirigir até o Ibirapuera, fazer uma surpresa para ela. Talvez a gente pudesse jantar depois. O festival estava acabando quando cheguei lá. Estacionei e andei pela multidão procurando por ela. E aí, eu vi eles. Eles estavam perto do lago, sentados num banco. A cabeça dela estava no ombro dele. O braço dele estava em volta dela, não segurando ela, só ali apoiado nas costas do banco, mas perto, perto demais. Eles estavam conversando, rindo. Ela parecia tão confortável, tão natural. Fiquei ali parado a uns 15 metros de distância, só observando. Eles não me viram. Aí o Rafael disse alguma coisa e a Jéssica riu. Aquela risada de verdade. Aqui ilumina o rosto dela inteiro. E ela empurrou o ombro dele de brincadeira. Ele empurrou ela de volta, de leve, e naquele momento eu vi a verdade. Ela estava se apaixonando por ele, ou talvez já tivesse se apaixonado. Virei e voltei para o meu carro. Dirigi para casa. Sentei na garagem por 20 minutos tentando descobrir o que fazer. Ela chegou em casa às 5h15, sorrindo, carregando uma sacola de comida do festival. Perguntou como eu estava me sentindo. Eu disse, melhor. Ela disse, que bom. Que tinha trazido comida do festival para mim. Perguntei se foi legal. Ela disse, foi sim, tanta gente. As apresentações foram lindas. A comida estava incrível. Perguntei se o Rafael estava lá. O sorriso dela tremeu por um segundo. Ela disse, tava sim, ele estava lá. Bastante gente estava lá. Perguntei se eles andaram juntos. Ela disse, a gente deu uma volta. Assistiu a alguns shows. Aí perguntou por quê. Eu queria confrontar ela. Queria dizer que eu tinha visto eles. Mas o que eu tinha visto de fato? 2 amigos sentados perto. Isso não é traição. Isso nem é tecnicamente inapropriado. Eu disse nada, só perguntando, mas ela sabia. Eu conseguia ver no rosto dela. Ela sabia que eu sabia alguma coisa. Naquela noite a gente mal conversou. Ela foi dormir cedo. Eu fiquei acordado bebendo uísque, repassando aquela imagem na minha cabeça. A cabeça dela no ombro dele. O braço dele em volta dela. O jeito que ela olhava para ele. Na manhã seguinte, disse para ela que a gente precisava conversar. Sentamos na mesa da cozinha, café entre nós. A mesma mesa onde a gente tinha tomado café todo dia por 6 meses. Perguntei se ela estava apaixonada pelo Rafael. Silêncio longo. Ela começou a dizer alguma coisa. Parou. Começou de novo. Disse que era complicado. Eu disse, na verdade é bem simples, sim ou não. Ela começou a chorar. Disse que não sabia, que se importava muito com ele, que ele entendia ela de jeitos que ele simplesmente entendia coisas que eu não entendia. Eu disse, porque ele é gaúcho. Ela disse, não, porque ele tem a minha idade. Disse mais alto do que pretendia. Explicou que ela tem 28 anos. Ele tem 30. Eles gostam da mesma música. Fazem as mesmas referências. Quando eles conversam, ela não precisa explicar cada piada ou traduzir cada coisa cultural. Simplesmente flui. Perguntei, e a gente? E o nosso casamento? Ela disse que tentou, que realmente tentou. Pensou que amor seria suficiente. Pensou que conseguiria se ajustar. Mas ela tá tão sozinha aqui. Eu vou dormir às 9 da noite e ela tá completamente acordada. Eu quero assistir filmes antigos. Ela quer assistir coisas dessa década. Eu quero noites tranquilas em casa. Ela quer sair, estar perto de gente, fazer coisas. Perguntei o que ela estava dizendo. Ela disse que achava que tinha cometido um erro, que nós dois cometemos. Essas palavras bateram mais forte do que eu esperava. Perguntei se era isso que eu era para ela, um erro. Ela disse que não era isso que ela quis dizer, mas eu cortei ela. Pedi para ela ser honesta. Ela casou comigo pela grana, pela vida melhor em São Paulo. O rosto dela ficou duro. Disse que eu queria honestidade. Beleza. Sim, a grana importou. Sim, a estabilidade financeira importou. A família dela estava sofrendo. Eu sabia como era ver seu pai trabalhar até ter um infarto, ver sua mãe racionar os remédios dela. Ela viu um jeito de ajudar eles. E sim,
Ela aproveitou. Mas ela também se importava comigo, de verdade. Ela não era um monstro. Perguntei se ela alguma vez realmente me amou. Ela desviou o olhar. Disse que queria. Pensou que conseguiria crescer para me amar do jeito que eu amava ela. Mas eu tenho 63 e ela tem 28. A gente nem tá no mesmo estágio de vida. E fingir que a gente tava matando ela. Ficamos sentados ali em silêncio pelo que pareceu horas. A gente tentou terapia. 3 sessões com uma terapeuta de casal em São Paulo. 875 por sessão. A terapeuta era gentil, mas direta. Disse que a diferença de idade e as diferenças culturais estavam criando incompatibilidades fundamentais que iam exigir muito trabalho de nós dois. A Jéssica parou de aparecer depois da 3ª sessão. Em outubro de 2023, cheguei em casa de um almoço com um dos meus amigos e achei a Jéssica fazendo mala. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse que estava indo embora, que aquilo não estava funcionando. Meu coração caiu. Perguntei para onde ela ia. Ela disse que o Rafael tinha um amigo com um apartamento em Vila Madalena, procurando companheira de quarto. Ela ia ficar lá. Perguntei sobre o Rafael. Ela disse que ele estava ajudando ela a levar as coisas. Claro que estava. Tentei fazer ela conversar sobre isso, resolver as coisas, mas ela parou de arrumar e se virou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos, mas tinha determinação lá. Ela pediu desculpa. Disse que eu era um homem bom. Tinha sido generoso e gentil. Mas ela não conseguia mais ser minha esposa. Não conseguia fingir que a diferença de idade não importava. Não conseguia fingir que ela estava feliz. Perguntei se era por causa do Rafael. Ela disse que era por causa dela. Porque ela tem 28 anos e sentia que estava vivendo a vida de uma mulher de 60 anos. Ela queria sair durante a semana. Queria dançar. Queria ficar acordada depois das 9 da noite. Queria estar perto de gente que entendia suas piadas, sem ter que explicar elas. Eu disse que podia mudar. Ela disse que eu não posso mudar quem eu sou. E ela não queria que eu mudasse. Mas ela não podia continuar fingindo ser alguém que ela não era. O Rafael chegou tipo 20 minutos depois com a caminhonete dele. Ele não olhou para mim. Só ajudou ela a carregar as coisas. Fiquei parado na porta vendo minha esposa ir embora com outro homem. Ela pediu divórcio 2 semanas depois. Novembro de 2023. E aqui é onde fica realmente caro, porque a Jéssica não tinha ficado no Brasil por 2 anos ainda. Eu pensei que talvez o divórcio fosse direto. A gente tinha casado fazia menos de 2 anos. Ela não tinha trabalhado. Ela não tinha contribuído financeiramente. Errado. Muito errado. O Brasil tem comunhão parcial de bens como regime padrão. E tinha um documento que eu tinha assinado garantindo responsabilidade financeira por ela. A advogada dela, e sim, ela conseguiu uma de algum jeito, tenho certeza que o Rafael ajudou com isso, entrou com pedido de pensão alimentícia. Alegou que ela tinha largado o emprego e a vida no Rio Grande do Sul, baseada nas minhas promessas. Ela não tinha renda, experiência de trabalho limitada em São Paulo, precisava de tempo para conseguir treinamento e se tornar autossuficiente. Minha advogada, a Patrícia, explicou para mim direto. Aquele documento de responsabilidade financeira me tornava responsável pela Jéssica até ela se naturalizar brasileira, ou acumular tempo suficiente de trabalho, ou um de nós morrer, mesmo depois do divórcio. Perguntei quanto tempo isso podia ser. Ela disse potencialmente anos. Se a Jéssica conseguisse qualquer benefício do governo, assistência social, Bolsa Família, auxílio moradia, o governo podia me processar por reembolso. Minha advogada me disse que eu deveria ter consultado um advogado especializado antes de assinar, que a maioria das pessoas não percebe no que está concordando. O tribunal concedeu a Jéssica pensão alimentícia temporária de R$ 8.500 por mês por 24 meses, enquanto ela frequentava treinamento de auxiliar de enfermagem e procurava emprego. Total, R$ 204 mil. Aí teve a divisão de bens. Nosso apartamento tinha valorizado uns R$ 175 mil durante nosso casamento. A lei brasileira diz que bens adquiridos durante o casamento são divididos de forma justa. Ela recebeu R$ 87.500 como parte dela. As taxas da minha advogada chegaram a 64 mil. Além disso, tive que pagar metade das taxas da advogada dela, mais 27 mil. O divórcio foi finalizado em março de 2024. Custo total só do divórcio, R$ 382.500,
Mas isso não é o quadro completo. Quando somei tudo, dinheiro mandado para o Rio Grande do Sul, R$ 280 mil. Pensão alimentícia, Divisão de R$ 204 bens, mil. R$ 87.500. Taxas legais, R$ 96 mil. Processo de visto, passagens, hotéis, R$ 109 mil. Total geral, aproximadamente R$ 776.500. Mas espera, tem mais. Porque eu tinha feito um empréstimo com garantia do apartamento de R$ 175 mil para cobrir algumas despesas quando minha liquidez baixou. Ainda tô pagando isso. R$ 1.700 por mês pelos próximos 7 anos. E aquela obrigação de responsabilidade financeira ainda está valendo. Se a Jéssica pedir qualquer benefício do governo nos próximos anos, podem vir atrás de mim por reembolso. Meu PGBL, que era 3,4 milhões de euros quando conheci ela agora, está em 2,74 milhões depois de saques e flutuações do mercado. Minha aposentadoria confortável ainda está ok, mas mais apertada, muito mais apertada. Descobri através do grupo de Facebook da comunidade gaúcha, eu ainda fico de olho lá, que a Jéssica e o Rafael começaram a namorar oficialmente uns 3 meses depois do nosso divórcio ser finalizado. Eles ainda estão juntos agora. Vi fotos. Eles foram para Gramado juntos numa viagem de volta para o Rio Grande do Sul. Eles parecem felizes, parecem naturais juntos, como se encaixassem. E sabe de uma coisa? Eu não odeio ela tanto quanto você deve estar achando. Provavelmente deveria, mas não odeio. Acho que ela realmente tentou me amar e salvar nosso casamento, mas a diferença de idade, as diferenças culturais, os estágios diferentes de vida, foi demais. A gente queria coisas fundamentalmente diferentes. Ela queria viver os 20 e poucos anos dela. Eu queria me acomodar nos meus 60 e poucos. Ela queria espontaneidade e aventura. Eu queria rotina e paz. Ela queria alguém que entendesse as referências culturais dela. Eu queria alguém que não me fizesse sentir velho. Nenhum de nós estava errado. A gente só não deveria ter casado. Minha filha Ana veio me visitar mês passado. A gente estava jantando, só nós dois. Ela tem sido um apoio durante tudo isso, mesmo tendo tentado me avisar desde o começo. Ela me perguntou uma coisa que eu tenho pensado desde então. Perguntou se eu alguma vez parei para realmente pensar sobre o que uma mulher de 28 anos ia querer com um homem de 62 anos. Não de um jeito maldoso, mas só logicamente. Fiquei com aquela pergunta por um tempo. Disse para ela que eu tinha me convencido de que era diferente, que a gente tinha uma conexão de verdade, que idade era só um número. Ela disse, mas idade não é só um número, pai. É experiência de vida, é nível de energia, são referências culturais, é onde você está na vida. Você estava pronto para se aposentar e relaxar. A Jéssica estava pronta para viver. Ela estava certa. Meu Deus, ela estava tão certa. Disse para ela que acho que eu só estava sozinho. E a Jéssica era bonita e gentil e prestava atenção em mim. Depois que minha esposa morreu, depois de me sentir invisível por tanto tempo, a Jéssica me fez sentir vivo de novo, me fez sentir desejado. A Ana apertou minha mão por cima da mesa. Disse que entendeu, mas sugeriu que da próxima vez, se tiver uma próxima vez, talvez procurar alguém mais perto do meu próprio estágio de vida. Alguém que queira as mesmas coisas que eu quero, da próxima vez. Não tenho certeza se vai ter uma próxima vez, mas quem sabe, talvez um dia. Então olha, se você está assistindo isso porque está num relacionamento com diferença de idade grande ou está pensando em entrar num, eu não vou te dizer para não fazer. Alguns desses relacionamentos funcionam. Eu conheço caras que são genuinamente felizes. A diferença de idade não incomoda eles nem as esposas. Eles acharam um ritmo que funciona. Mas eu vou te dizer para ser realista. Se pergunte algumas questões difíceis. O que uma mulher de 25, 28 anos realmente quer com um homem de 60 anos? É amor, segurança, uma vida melhor, apoio financeiro para a família dela? Talvez seja tudo isso, mas você precisa saber antes de entrar. Você está preparado para ela querer coisas diferentes de você? Energia diferente. Vida social diferente, tudo diferente. Você está ok com a possibilidade de ela conhecer alguém da idade dela e perceber que é isso que ela realmente quer? Você está financeiramente preparado para as obrigações familiares constantes que vêm com casar com alguém de uma cultura diferente? Porque é real, não é golpe. É só como família funciona em alguns lugares.
E você precisa estar pronto para isso. E aqui vai a grande questão. Você está apaixonado por ela ou está apaixonado por se sentir jovem de novo? Porque eu achei que estava apaixonado pela Jéssica, mas olhando para trás, acho que eu estava apaixonado por como ela me fazia sentir. Jovem, desejado, vivo, e quando ela não conseguiu mais me fazer sentir assim, quando a realidade chegou e eu ainda era um homem de 63 anos com uma esposa de 28 que queria uma vida de 28 anos, a coisa toda desmoronou. Sabe o que me mata? Não é nem o dinheiro. 776 mil é muita grana, com certeza. Minha aposentadoria não é mais tão tranquila quanto era. Mas não é isso. É o tempo. São 2 anos da minha vida que eu nunca vou ter de volta. 2 anos que eu podia ter passado me conhecendo melhor, curando direito da perda da Márcia, construindo amizades reais, encontrando hobbies, viajando sozinho, aprendendo a estar bem comigo mesmo. Em vez disso, eu passei 2 anos tentando ser algo que eu não era. Tentando ser jovem o suficiente, legal o suficiente, relevante o suficiente para uma mulher que merecia estar com alguém do estágio de vida dela. E no processo, eu perdi uma fortuna, minha dignidade e quase perdi o respeito dos meus filhos. A Ana me disse uma coisa há umas semanas que ficou na minha cabeça. Ela disse: "Pai, você não estava procurando uma esposa. Você estava procurando uma cura para sua solidão. E você não pode pedir que outra pessoa cure sua solidão. Principalmente quando essa pessoa está numa fase de vida completamente diferente da sua." Ela tinha razão. Eu estava esperando que a Jéssica preenchesse um buraco que só eu podia preencher. Estava esperando que ela me fizesse sentir jovem de novo, relevante de novo, vivo de novo. E por um tempo funcionou. Por alguns meses eu realmente me senti assim. Mas você não pode construir um casamento em cima disso. Você não pode construir uma vida em cima de ilusão. E olha, eu não culpo a Jéssica. Sério. Ela tinha 28 anos quando a gente se conheceu. Ela estava tentando ajudar a família dela. Ela viu uma oportunidade e aproveitou. Isso não faz dela uma pessoa má. Faz dela humana. Ela também se convenceu de que poderia funcionar, que amor seria suficiente, que a gente poderia superar a diferença de idade e as diferenças culturais. E quando percebeu que não podia, ela foi honesta sobre isso. Doeu pra caralho ouvir, mas ela foi honesta. O Rafael também não é vilão dessa história. Ele não roubou minha esposa. Ele só ofereceu pra ela algo que eu não podia oferecer. Alguém da idade dela, da cultura dela, do estágio de vida dela. Alguém que entendia as referências dela, que queria as mesmas coisas que ela queria. E quando a Jéssica teve que escolher entre ficar num casamento que estava matando ela por dentro ou seguir em frente para algo que fazia sentido, ela escolheu seguir em frente. Eu não posso culpar ela por isso. Eu tenho 64 anos agora. Tô 776 mil reais mais pobre. Minha aposentadoria é menos segura do que era. Meus filhos se preocupam comigo. Passei quase 2 anos da minha vida num casamento que provavelmente estava condenado desde o começo. Mas eu aprendi alguma coisa. E talvez isso valha 776 mil. Talvez. Aprendi que você não pode comprar amor, mas definitivamente pode alugar por um tempo. Aprendi que solidão faz homens inteligentes tomarem decisões burras. Aprendi que diferenças de idade importam mais do que a gente quer admitir. E aprendi que algumas lições você só consegue aprender vivendo elas. Tem dias que eu acordo e fico puto comigo mesmo. Como eu pude ser tão idiota? Como eu não vi os sinais? Como eu deixei isso acontecer? Mas aí, tem outros dias que eu acordo e fico grato. Grato por ter saído disso. Grato por ainda ter alguma coisa sobrando da minha aposentadoria. Grato pelos meus filhos, que ainda falam comigo mesmo, depois de eu ter ignorado todos os avisos deles. E tem dias, poucos, mas tem, que eu acordo e quase consigo ver o lado positivo. Quase, porque aqueles primeiros meses com a Jéssica, antes da realidade bater, foram bons. Eu realmente me senti vivo. Realmente me senti desejado, e talvez eu precisasse sentir isso, mesmo que fosse ilusão para poder seguir em frente depois que a Márcia morreu. Talvez eu precisasse daquele fechamento, por mais caro que tenha sido. Ou talvez eu só tô tentando dar sentido para uma situação merda. Sei lá. Mas aqui tá o que eu sei com certeza agora. Idade não é só um número. Cultura importa. Estágio de vida importa.
E você não pode construir um casamento de verdade quando vocês dois querem coisas fundamentalmente diferentes da vida. Você pode tentar. Deus sabe que eu tentei. Mas no final a realidade sempre vence. Se você está pensando em entrar num relacionamento com uma diferença de idade grande, principalmente se você é o mais velho, se faça essas perguntas primeiro. Por que essa pessoa quer estar comigo? Seja honesto. Não se engane com respostas românticas. Seja brutalmente honesto. É amor? É segurança financeira? É oportunidade? É solidão da parte dela também? E o mais importante, o que eu realmente quero dessa pessoa? Você quer uma parceira ou quer se sentir jovem de novo? Porque se for a segunda opção, economize seu dinheiro e compre uma moto. Vai ser muito mais barato e bem menos complicado. Acredite em mim. Eu ainda moro no mesmo apartamento em Pinheiros. Ainda acordo de manhã, faço meu café, sento na varanda. A diferença é que agora eu não fico esperando que alguém preencha meu dia. Não fico esperando que alguém me faça sentir completo. Tô aprendendo lentamente a estar ok sozinho, a curtir minha própria companhia, a construir uma vida que funciona para mim, não para alguma versão de mim que eu acho que deveria ser. Comecei a fazer terapia, aliás. Devia ter feito isso há anos, logo depois que a Márcia morreu. Mas melhor tarde do nunca, né? Meu terapeuta tem me ajudado a entender por que eu fiz as escolhas que fiz. Por que eu estava tão desesperado por conexão que ignorei todas as bandeiras vermelhas. Por que eu estava disposto a gastar uma fortuna tentando fazer funcionar algo que nunca ia funcionar. E sabe o que é engraçado? Agora que eu não estou mais tentando ser algo que não sou, agora que eu não estou mais tentando impressionar alguém 35 anos mais nova que eu me sinto mais leve. Ainda tenho dias ruins, dias que eu fico puto com a situação toda, mas no geral tô melhor do que estava quando estava casado com a Jéssica e fingindo que estava tudo bem. Voltei a fazer coisas que eu gostava antes, voltei pro clube, mas agora eu realmente curto estar lá. Não tô tentando arrastar alguém que não quer estar lá. Comecei a jogar tênis de novo, entrei num grupo de caminhada, fiz amizade com uns caras da minha idade que têm os mesmos interesses que eu. É simples, mas é real, é honesto. Então sim, essa é minha história. É assim que eu casei com uma gaúcha de 28 anos aos 62 e aprendi as lições mais duras da minha vida. Se esse vídeo te ajudou, ou te assustou o suficiente para pensar duas vezes, ou te fez pensar sobre sua própria situação, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve para mais histórias reais assim. E deixa um comentário aí embaixo. Você já esteve num relacionamento com diferença de idade grande? Funcionou? Não funcionou? O que você aprendeu? E lembra, é melhor estar sozinho e ter sua dignidade do que casado e miserável. Pode confiar em mim nessa. Porque no final das contas, você vai ter que viver com as escolhas que você faz. E eu prefiro viver com a escolha de ter terminado aquilo e seguido em frente, mesmo que tenha custado 776 mil reais, do que ter continuado vivendo uma mentira só porque eu tinha medo de ficar sozinho. A solidão não é o fim do mundo. Você aprende a lidar com ela. Você aprende a apreciar sua própria companhia. Você aprende que não precisa de outra pessoa para se sentir completo. E quando você aprende isso, aí sim você está pronto para um relacionamento de verdade. Um relacionamento baseado em querer alguém, não em precisar de alguém. Eu ainda não cheguei lá. Ainda estou trabalhando nisso, mas estou melhor do que estava. E isso já é alguma coisa. Então, obrigado por assistir. Obrigado por ouvir minha história. E se você tirar uma coisa desse vídeo, que seja isso. Não deixa a solidão te fazer tomar decisões que você vai se arrepender pelo resto da vida. Não deixa o medo de ficar sozinho te levar para um relacionamento que não faz sentido. E principalmente, não ignore as bandeiras vermelhas só porque você está desesperado por conexão. Cuida de você primeiro. Aprende a ficar bem sozinho primeiro. E aí, se aparecer alguém que realmente faça sentido, alguém que queira as mesmas coisas que você, alguém que está no mesmo estágio de vida que você, aí sim. Mas até lá tá tudo bem estar sozinho. Nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E você gostou da história? Já ouviu alguma história assim? Comenta aqui embaixo de onde você fala. E já segue o canal para mais histórias assim. Até a próxima, prometo. Valeu!